Olá, alunos, bom dia. Hoje eu vou estar explicando para vocês aquele conteúdo que eu passei ontem, tá? Eu falei que ia passar um vídeo hoje e eu vou postar. Então, é a continuação da matéria de frações. Então, nós vamos ver o que são frações equivalentes. Tá? Uma fração equivalente é uma fração que ela tem o mesmo, ela é escrita de uma forma diferente, mas representa o mesmo valor. Tá? É como se eu falasse assim, por exemplo, ó, uma dúzia de ovos, você sabe que equivale a 12 ovos, né? Uma dezena de lápis, você sabe que equivale a 10 lápis. Então são formas diferentes de a gente escrever, mas que valem a mesma coisa. Nas frações acontece isso também. Nós vamos ver agora, tá? Vamos ver com alguns exemplos. Então aqui, ó, frações equivalentes. Existem frações que são escritas diferentes, mas têm o mesmo valor. São chamadas frações equivalentes. Então vamos ver um exemplo com desenhos aqui, ó. Então a primeira fração, que é a mais simples de toda, que é a fração 1/2, tá? 1/2. Então eu dividi em duas partes e eu peguei uma parte. Então eu pintei uma parte aqui. Então essa fração é a fração 1/2. Aí eu peguei, exemplo, tá? Eu peguei um chocolate, dividi em duas partes e comi uma parte do chocolate, tá? Vamos supor agora que eu peguei o mesmo chocolate, só que ao invés de dividir em duas partes, eu dividi em 4 partes. E eu pintei duas partes. Eu comi 2 pedaços do chocolate. Então eu comi, olha, observe que é o mesmo tamanho. Então, vale a mesma coisa. 2 quartos vale a mesma coisa que 1/2. Tá bom? Ou então, eu peguei o mesmo chocolate e dividi, só que em vez de 4 ou de 2, eu dividi em 6 partes iguais. Aí eu peguei, comi 3. Então, pintei 3 pedaços aqui. Observe, ó, que o tamanho é o mesmo. E agora, esse daqui, eu dividi em 12 pedaços diferentes. Então, dividi em 12 e eu comi quantas? Comi 6. Então, chocolate eu comi 6 pedaços. Então, aqui, observe, pessoal, todas aqui representam o quê? Metade. Aqui eu comi metade do chocolate, aqui eu comi metade, aqui eu comi metade e aqui eu comi metade. Então, apesar de eu ter cortado de maneiras diferentes, ó, aqui eu cortei em 2 partes e comi uma. Aqui eu cortei em 4 partes e comi 2. Olha, 2 é a metade de 4, 1 é a metade de 2. Aqui eu dividi em 6 partes e comi 3, então 3 é a metade de 6. E aqui eu dividi em 12 partes e peguei 6. Então 6 é a metade de 12. Ou seja, todas essas frações representam metade, meio, tá? Então elas valem a mesma coisa. Então são chamadas de frações equivalentes. Então, esse símbolo aqui quer dizer que são equivalentes. Então, 12 é equivalente ao 2 quartos, que é equivalente ao 3 sextos, que é equivalente ao 6 dozeavos. Ou seja, são escritas diferentes, mas valem a mesma coisa, têm o mesmo valor. Tudo bem? Então aqui, ó, todas têm o mesmo valor. Certo? Então aí, vamos ver outra coisa aqui, uma forma de provar que são iguais, provar que valem a mesma coisa. A fração 12, se eu dividir 1 por 2, opa, caiu aqui. Deixa eu arrumar aqui, aí, pronto. Se eu pegar a fração 1 sobre 2, vou dividir 1 sobre 2. Fiz a divisão, ó, e vou achar, ó, 1 não dá para dividir por 2, coloco um 0 aqui. Para continuar a conta, coloco uma vírgula e um 0 aqui. 10 por 2 dá 5. Olha aí, deu meio. Se eu pegar 2 quartos, dividir 2 por 4, divido de cima pelo de baixo, mesma coisa, ó. 2 não dá para dividir por 4, coloco um 0. Para continuar, uma vírgula e um 0 aqui. Então, formou o número 20, 20 por 4 dá 5. Olha aí, deu também 0,5. A mesma coisa, 3 sextos, tá?
3 dividido por 6 vai dar também 0,5. E aqui tem uma da 0,5 também. Então, pessoal, provado mais uma vez que essa fração vale a mesma coisa que essa, vale a mesma coisa que essa e vale a mesma coisa que essa. Elas valem ao mesmo resultado, o mesmo valor. Tá bom? Apesar de ser escrito de maneiras diferentes. Isso são frações equivalentes. Outro exemplo aqui, com figuras, ó. 3 quartos. Dividi em 4 partes e pintei 3. Eu dividi agora esse mesmo papel, mesmo pedaço aqui, mesmo desenho, eu dividi em 8 partes. E eu peguei 6. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem, ó, que tem o mesmo valor também, olha, que tem o mesmo tamanho. Se eu fizer a conta, ó, 3 dividido por 4, 3 não dá para dividir por 4, tá? Então coloca-se o 0. Para continuar a conta, coloca uma vírgula e um 0 aqui. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 sobra 2. Para continuar a conta, acrescento 0. 20 dividido por 4 vai me dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, eu coloquei aqui, tá? Para 20, 0. Vou colocar 0 aqui, tá bom? Então, zerou a conta. Então, essa fração, 3 quartos, é igual a 0,75. Vamos ver a outra? 6 oitavos. 6 não dá para dividir por 8. Então, agora, coloco um 0 aqui, coloco uma vírgula para continuar a conta e um 0. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56 sobra 4. Para continuar a conta, coloco um 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. 0,75. Olha aí, provado mais uma vez que essa fração é igual a essa daqui. Elas são equivalentes. Tudo bem? Vamos ver agora. E aí, pessoal? Então, nós vimos as frações equivalentes. Agora vamos ver simplificação de frações. O que é simplificar? Simplificar uma fração. Como diz o nome, simplificar. Então, eu vou deixar a fração mais simples, tá? Deixar a fração, a parte escrita, né, mais simples. Ou seja, é deixar os números, o numerador e o denominador menor. Então, o que eu faço? Eu consigo achar uma fração equivalente que seja escrita de uma maneira mais simples. Então, aqui, ó, uma fração pode ser escrita de maneira mais simples. Ou seja, podemos simplificar a fração. Para simplificar a fração, devemos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá bom? Então, a fração que não dá para simplificar é chamada de fração irredutível. Então, quando eu tenho uma fração que eu não consigo simplificar ela, essa fração é chamada de fração irredutível. Então, quando você terminar de simplificar, a fração que sobrar, ela é chamada de fração irredutível. Olha os exemplos aqui. Então, eu tenho a fração 2 quartos. Nós vimos que a fração 2 quartos ela é meio, metade. Como que eu simplifico aqui? Eu vou dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Quem divide o 2 e o 4 ao mesmo tempo? É o 2. 2, porque o 2 é par e o 4 é par. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a fração meio é a mesma coisa que a 2 quartos, que nós vimos isso agora há pouco. Então, ela é uma fração equivalente. Essa é a simplificação dessa fração. Não dá mais para dividir aqui, ó. Não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo, que modifique. Então, como não tem, essa fração, a fração 1/2, é chamada de fração irredutível, tá? Fração irredutível. Agora essa daqui, exemplo B.
6 dozeavos. Nós vimos também lá que ela é meio também. Vamos provar? Outra maneira de provar é simplificando. Então, quem que divide o 6 e o 12 ao mesmo tempo? O 2. 6 dividido por 2 e o 12 dividido por 2. Os dois números são pares. Toda vez que você quer par, dá para dividir. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. Essa é a fração irredutível? Vamos ver. Tem algum número que divide os 3 e os 6 ao mesmo tempo? Tem, o 3. O 3 divide o 3 e o 3 divide o 6. Então, vamos fazer a divisão. 6 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui, ó, 1 meio também. É a fração irredutível. Tá? Outro exemplo. Esse nós vimos também agora há pouco aqui. Então, olha. 6 oitavos. Dá para dividir, é par, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Essa fração agora não dá mais para dividir. Então é chamada de fração irredutível. Guarde esse nome, hein? Fração irredutível. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, tá? Essa fração agora, 9 dozeavos, dá para dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Tá? Então, a fração 3 quartos. Não dá mais para simplificar. Essa é a fração irredutível. Tá bom? Essa fração, 5 quinzeavos. Então, dá para dividir por 5. Termina com 5, dá para dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. 1 terço. Não dá mais para simplificar. Não tem ninguém que divide os dois ao mesmo tempo. Acabou a conta aqui. Então, essa fração, 1 terço, é a fração irredutível. Quer dizer, irredutível, que não dá mais para simplificar. Tá bom? A F, 18 45avos. Aqui em cima é par, mas embaixo é ímpar. Não dá para dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? Como dá para dividir por 3, pessoal? Ó, eu somo os algarismos. Ó, 1 mais 8 vai dar 9. 9 dá para dividir por 3. 4 mais 5 também dá 9. 9 dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir por 3. 18 dividido por 3 dá 6. 45 dividido por 3 vai me dar 15. E agora, 6 quinzeavos. Dá de novo para dividir por 3. 6 dá para dividir por 3 e o 15 dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, não dá para dividir mais. Então, essa é a fração irredutível. Poderia aqui, pessoal, dividir, quem percebeu aí, ó, é da tabuada do 9. Dá para dividir por 9 aqui direto. 18 dividido por 9 dá 2. 45 dividido por 9 dá 5. Quem fizer por 9, por exemplo, já resolve direto aqui. Pode já resolver de uma vez só, tá bom? Então, voltando. Dá para dividir por 9. 18 por 9 dá 2. 45 por 9 dá 5. Mas quem não quiser, pode fazer em duas partes, tá bom? Outro exemplo. Opa, a folha caiu aqui, peraí. Outro exemplo. 15 vinte-avos. Então, dá para termina com 5 e 0, dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Não dá mais para simplificar. Essa é a fração irredutível. Tá? Agora, 60 noventaavos. Termina com 0 os dois, dá para dividir por 10, que é o maior número que eu consigo dividir. Então, 60 dividido por 10 dá 6. 90 dividido por 10 dá 9. 6 nonos, dá para dividir de novo por 3. 60 por 3 dá 2. 6 por 3 dá 2, desculpa. E 9 por 3 dá 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2.
9 dividido por 3 dá 3. 2 terços. Essa é a fração irredutível, tá bom? Próximo agora. 36 40avos. Ih, é um número grandão. Então, vou fazer um número pequeno. Os dois são primos, os dois são pares. Vou dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 40 dividido por 2 dá 20. Ainda é par os dois? Então, dividido por 2 de novo. 18 por 2 dá 9. 20 por 2 dá 10. E agora não dá mais para dividir por 2, porque o de baixo dá, mas o de cima não. Tem algum número que divide o 9 e o 10 ao mesmo tempo? Não tem. Então, essa é a fração irredutível. Mais 2 exemplos. O J, 18 72avos. Então, novamente, os dois são pares, divido por 2, que é o mais fácil de dividir. 18 por 2 dá 9. 72 por 2 dá 36. Agora, embaixo é par, mas em cima não. Então, será que dá dividir por 2? Não dá. Vou tentar agora por 3. 3 dá para dividir? O 9 dá. E o 36? Como que eu verifico se dá para dividir? Soma aqui os algarismos. 3 mais 2 não é 6, não é 9? 3 mais 6 não é 9? 3 mais 6, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, você vai simplificar. Ó. Vai dividir o 9 por 3 e o 36 por 3. Então, fica 9 por 3 dá 3, 36 por 3 dá 12. Novamente, dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Não dá mais para simplificar. Então, agora, essa é a fração irredutível. E o último exemplo aqui, 21 28avos. Quem que divide o 21 e o 28 ao mesmo tempo? Só tem o número 7 que divide os dois ao mesmo tempo. 21 por 7 dá 3. 28 por 7 dá 4. Então, não dá mais para simplificar isso aqui a 3/4. Então, essa é a fração irredutível. Então, pessoal, simplificar a fração é isso. É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos ver agora uma outra matéria agora. Soma de frações. Eu vou resolver para vocês hoje a soma de frações só com o denominador igual, o número embaixo igual. Quando o embaixo for diferente, na próxima aula eu vou explicar, tá bom? Hoje é o mais simples, que é quando os denominadores são iguais. Então, para somarmos duas ou mais frações, devemos ter o mesmo denominador. O resultado será a soma dos numeradores repetindo o denominador. Então aqui, eu coloquei uma forma com letra. Esse A representa um número e esse E é o denominador. Esse B representa um outro número e aqui é o denominador também. Observe que letras iguais quer dizer que eles são iguais. Então você vai repetir o denominador e vai somar os números que estão em cima. Tá? Vamos ver com o número que é bem mais fácil. Então olha aqui. 2/5 mais 1/5. Essa fração, 2/5 mais 1/5. Embaixo, você tem que perceber quem é embaixo. Embaixo é o mesmo denominador? É o mesmo número? Sim, ó. 5 aqui, 5 aqui. Se é, eu resolvo isso aqui. Dá para resolver. Então vai ficar, ó. Vou somar os números que estão em cima. 2 mais 5. E embaixo, ó, não soma, repete. Ó, é só repetir o número 5. 2 mais 1 vai dar 3. 3/5. E é só isso. Tá bom? Outro exemplo. 1/3 mais 1/3. Então, 1/3 mais 1/3 é o mesmo denominador. Aqui é 3 e aqui é 3. Então, vai ficar o quê? Soma os dois que estão em cima e repete o denominador embaixo. Ó. Não soma embaixo. Então, 1 mais 1 vai dar 2. 2/3. Acabou. Esse outro agora. Esse outro é 2/7 mais 3/7. Embaixo é 7 e embaixo é 7. Então,
soma os dois que estão em cima. 2 mais 3 vai me dar 5. 5 o quê? 5 sétimos. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. Olha aqui. 3 oitavos mais 1 oitavo. 3 oitavos mais 1 oitavo é o mesmo denominador. Então, 3 mais 1, 4. E embaixo 8. Agora é o seguinte, pessoal. Como nós já aprendemos a simplificar a fração, quando tiver fração que der para simplificar, a gente deve simplificar. Tá bom? Então, se puder simplificar, você simplifica. Então, a soma, a resposta é isso aqui. Acabou aqui a conta de soma. Agora, eu vou simplificar essa fração, que eu quero sempre a fração mais simples. Então, dá para dividir por 2, dá para dividir por 2. 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4. Novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. 1 meio. Quem quiser dividir direto aqui por 4, ó, divide por 4 e divide por 4. Também dá. Já vai dar direto 1 sobre 2. Tá bom? Essa outra fração. 5 décimos mais 3 décimos. 10 em cima, 10 embaixo, 10 embaixo. Tem o mesmo denominador. Então, eu posso somar. 5 mais 3 e repete, ó, o denominador que é 10. Você soma em cima e repete embaixo. Então, vai dar 5 mais 3, 8. 8 décimos. Olha aqui, repetiu o 10. E agora dá para simplificar. 8 por 2 dá 4. 5 por 2 dá 10 por 2 dá 5. 4 quintos. Não dá mais para simplificar, ó, nas duas frações. Essas são as frações irredutíveis. Outro exemplo. 8 décimos mais 4 décimos. Então, tem o mesmo denominador. 8 mais 4, soma em cima e repete embaixo. Então, 8 mais 4 vai dar 12. E embaixo, repete o 10. 12 por 2 dá 6. 10 por 2 dá 5. 6 quintos. E o último exemplo de soma. 7 dozeavos mais 8 dozeavos. Então, vamos lá. É o mesmo denominador. Então, repete o denominador e soma os números que estão em cima. 7 mais 8, 15. 15 sobre 12. Dá para simplificar, divide por 3 e divide por 3. Vai dar 5 quartos. Não dá mais para simplificar, parou aqui. Tá bom? Pessoal, a subtração é a mesma coisa. A única diferença é que em vez de somar, você vai subtrair. Mas é a mesma conta, tá? Vamos ver? Então, a mesma coisa, ó. Então, você vai, em vez de você somar, você vai subtrair. Então, olha com números. 8 décimos menos 5 décimos. Tem o mesmo denominador. Então, vai ficar 8 menos 5. E embaixo repete o 10. Então, vai ficar 3 décimos. Não tem como simplificar, parou aqui. 7 oitavos menos 3 oitavos. Então, tem o mesmo denominador, fica 8, e subtrai o de cima, 7 menos 3, que vai dar 4. 4 oitavos. Dá para simplificar, dá para dividir por 4, ó, então eu vou dividir por 4. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Quem quiser dividir por 2, vai dividir por 2 duas vezes. Tá bom? Outro exemplo. 15 dozeavos menos 7 dozeavos. Tem o mesmo denominador. Então, vai ficar 15 menos 7 e repete o de baixo. Repete o 12. Então, vai ficar 15 menos 7 dá 8. 8 sobre 12. Novamente, dá para simplificar. Dá para simplificar por 4. Divide o 8 por 4 e o 12 por 4. Que vai dar 2 terços. Tá bom? Mais dois exemplos. 8 quintos menos 6 quintos. Tem o mesmo denominador, vai ficar 9 menos 6 e repete o 5. 9 menos 6 dá 3, 3 quintos. Não dá para simplificar, acabou a conta aqui. 17 nonos menos 5 nonos. Então, eu fiz a conta, aqui eu fiz direto, tá, ó.
17 menos 5 dá 12. 12 nonos. Simplifiquei, dividi por 3, vai dar 4 terços. Tá bom? Então é igualzinho a soma. Repete o número de baixo e faz a conta com o de cima. Ou uma subtração ou uma soma. Vamos ver agora multiplicação. Ah, tá. Antes disso, uma observação aqui, tá? Ó. Vamos só uma observação que para passar para vocês. Quando eu tiver um denominador em cima igual ao de baixo, significa que essa fração é o número 1. Tá? Ó. 2 sobre 2. Quer dizer que eu peguei, dividi em 2 pedaços o meu chocolate, por exemplo, e eu comi os 2 pedaços. Então eu comi um chocolate inteiro. Tá? Então por isso que eu posso escrever o número 1. Por quê? Quanto que é 2 dividido por 2? Dá 1. Se eu dividir 2 por 2, dá 1. Então eu posso escrever o número 1 assim, tá bom? 3 sobre 3, a mesma coisa. Dividi em 3 pedaços o chocolate e eu comi os 3. Então eu comi um chocolate inteiro, tá bom? Comi 1. Então 3 dividido por 3 dá 1. 8 oitavos, mesma coisa, é o número 1. 15 quinzeavos é o número 1. Tá? 15 dividido por 15 dá 1. 20 vinteavos é o número 1. 20 dividido por 20 dá 1. Tá bom? Só essa observação que eu passei para vocês antes. Então, tá bom? Vamos ver agora multiplicação de frações. Multiplicação de fração, pessoal, também não é difícil. Quando não precisa ser igual aos denominadores. Na soma, na subtração, sim. Esse não. Como que eu faço? Basta você multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E aí você vai ter o resultado. Tá bom? Então olha o exemplo aqui. 2 terços vezes 5 sétimos. 2 vezes 5. 2 vezes 5. E 3 vezes 7. 3 vezes 7. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Não dá para simplificar. Parou aqui. É só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Só isso. Outro exemplo. 6 oitavos vezes 3 quintos. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 6 vezes 3, 18. Ó, 6 vezes 3, 18. 8 vezes 5, 40. Aí dá para simplificar. Os dois são pares. Dá para dividir por 2. 18 por 2 dá 9. 40 por 2 dá 20. Tá bom? Esse outro agora. Aqui. 18 décimos vezes 5 sextos. Então, 18 vezes 5 dá 90. 10 vezes 6 dá 60. Então, eu tenho aqui 90 60 avos. Eu posso, quando eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, eu posso simplesmente cancelar esse 0 com esse. Ou, que é a mesma coisa, dividir por 10, dividir por 10. Tá? Então, aqui está desenhado errado aqui, tá? Aqui dá 6. Dá 6 aqui, tá? Vou corrigir aqui. Espera um momentinho. Aí, ó. 9 sextos, tá? Dividir por 10, 9 sextos. E aí, pessoal, dá para dividir de novo? Dá para dividir de novo. Dá para dividir por 3 aqui, tá? Vou fazer porque é ruim de eu escrever aqui. Dá para dividir por 3. Divide por 3 e divide por 3. Vai dar 3 em cima e 2 embaixo. Correção na hora aqui, só para... Então dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Tá bom? Então volta aqui, ó. 18 vezes 5, 90. 10 vezes 6, 60. Simplifiquei por 10. Aí, isso aqui tá errado, tá? Vai dar 9 sextos. Dividir por 3, dividir por 3. Aí vai dar 3 meios. Tá bom? Mais alguns exemplos aqui. 8 décimos vezes 5 meios. Então, 8 vezes 5, 40. 10 vezes 2 vai dar 20.
Cancelei esse 0 com esse e ficou 4 sobre 2. Pessoal, quanto que é 4 dividido por 2? Dá 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. É o número inteiro, posso escrever o número inteiro. Tá bom? Essa daqui, 6 nonos vezes 12 nonos. Então, 6 vezes 12, 72. 9 vezes 9, 81. Dá para simplificar, dá para dividir por 9, divido por 9, divido por 9. 72 por 9 dá 8, 81 por 9 dá 9. Não dá mais para simplificar, parou aqui. Aqui, 4 nonos vezes 6 décimos. 4 vezes 6, 24. 9 vezes 10, 90. Dá para dividir por 2, vai dar 12 e 45. Novamente agora, divido agora não mais por 2, porque aqui embaixo é par, mas aqui embaixo é ímpar. Então vou dividir por 3. 12 por 3 e 45 por 3. Vai dar 12 por 3 vai dar 4, 45 por 3 dá 15. 4 quinzeavos. E o último, 2 sétimos vezes 14 quartos. 2 vezes 14, aqui, vai dar 28. 7 vezes 4 vai dar 28. 28 dividido por 28 é o número 1. Tá bom? Então, multiplicação também não é difícil. É só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tá bom, pessoal? Então, a matéria foi essa. Então, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Que eu vou responder. Um abraço, tudo de bom.